Há um novo lema na Crimeia: quem ama seu veículo, empurra antes de ficar completamente parado na beira da estrada. Mais sobre isso no boletim de situação. 17 de junho de 2026, estamos no 5º ano e desse período, no dia 115 desde o início da invasão em grande escala. Seja muito bem-vindo, eu lhe dou as boas-vindas ao boletim de situação. No relatório de hoje, vamos analisar a extensão da crise de combustível. Também vamos dar uma olhada em um setor da linha de frente que não observamos há algum tempo, mas que agora voltou a ser interessante. E o que também vamos analisar são, naturalmente, as conclusões da recente cúpula do G7, especialmente aquelas que se mostraram positivas para a Ucrânia. Há semanas, canais russos divulgam que, após Konstantinivka, Liman também estaria para cair. Em parte, chega-se até a afirmar que grupos de infiltração russos já teriam se estabelecido permanentemente na cidade e que a defesa ucraniana estaria à beira de um colapso total. Mas, se olharmos mais de perto, a situação é diferente. Já analisamos Konstantinivka detalhadamente nos últimos relatórios e também falamos sobre isso, mas em Liman a situação é diferente. A diferença crucial em relação a Konstantinivka é que a defesa de Liman continua funcionando muito bem até agora. Os russos tentam regularmente infiltrar pequenos grupos de reconhecimento e sabotagem na cidade, o que pode ser percebido pelas observações ocasionais e apressadas de bandeiras, mas até agora não conseguiram se estabelecer de forma permanente. E há uma razão simples para isso. Em Konstantinivka, os russos se beneficiaram de subúrbios densamente construídos, inúmeros prédios e um ambiente que favorecia infiltrações. Em Liman, a situação é diferente. Os acessos norte e leste consistem, em sua maioria, de terreno plano e aberto, como pode ser visto claramente aqui no mapa. As possibilidades de cobertura são muito raras e escassas, e há muitos trechos de floresta que ainda podem ser vistos em imagens de satélite mais antigas, mas que foram desmatados durante os preparativos de defesa ucranianos. Isso dificulta exatamente a tática que a Rússia conseguiu aplicar com sucesso em Konstantinivka. Além disso, há outro ponto: a 25ª russa. O exército parece nem ter colocado seu foco principal diretamente na própria cidade no momento. Em vez disso, os ataques se concentram principalmente na área de Prova-Jampil, um pouco mais ao sudeste de Liman. Lá, aparentemente, tenta-se ameaçar a base de suprimentos ucraniana e, mais tarde, pressionar a cidade pelo flanco. A área sobre a qual estou falando fica aqui, neste setor da linha de frente. Portanto, vemos um comportamento semelhante ao que aconteceu em Bakhmut naquela época. Isso indica que nem mesmo a liderança russa acredita que poderá tomar Liman a curto prazo por meio de infiltrações, mas sim a longo prazo, através de um ataque de flanco e da pressão resultante disso. Isso não quer dizer que a cidade está a salvo. Não quero minimizar ou enganar ninguém. Os combates continuam e a Rússia exerce pressão constante, dia após dia. Mas há uma diferença significativa entre estar sob pressão e estar à beira da queda. É exatamente por isso que não se deve confundir ou igualar Liman com Konstantinivka neste momento. Os russos até tentam aplicar métodos semelhantes, mas encontram um conceito de defesa totalmente diferente do lado ucraniano e condições de terreno completamente distintas, que não favorecem a infiltração. E enquanto a defesa em Konstantinivka já foi rompida em vários pontos e tanto as tropas russas quanto as ucranianas travam escaramuças em quase toda a cidade, não há sinais de um colapso semelhante das linhas ucranianas em Liman neste momento. Uma mulher de Krasnodar aparentemente vai de posto em posto e não encontra gasolina em lugar nenhum. Ela mesma não entende o que está acontecendo com a Rússia agora. E exatamente esse tipo de reação está se tornando cada vez mais comum. Para muitos russos, a escassez de combustível era vista como algo de outros lugares, já que seu país está entre os maiores produtores de combustível do mundo. Agora, pessoas em Krasnodar estão diante de bombas de combustível vazias, enquanto ao mesmo tempo refinarias param de funcionar, rotas de transporte são interrompidas e cada vez mais regiões limitam as vendas. Para a mulher, isso é incompreensível. Para nós está claro de onde vem. A Rússia tem petróleo suficiente. O problema é transformar isso em gasolina e levá-la até onde é necessária, sem que um drone ucraniano exploda o caminhão-tanque ou a refinaria de onde ela vem.
uma moscovita pergunta publicamente o que está acontecendo na capital. Em nenhum posto de gasolina se encontra mais gasolina de 100 octanas, os postos da Brosneft foram completamente fechados e ninguém explica para ela como isso aconteceu. Teriam que falar a ela que a operação militar especial de Putin segue conforme o planejado. Brincadeiras à parte, vou mostrar a resposta para essa pergunta. Mas, nesse ponto, é claro que temos que ser justos e também mencionar que a maioria dos russos compra gasolina 95 ou 92 e não a cara de 100 octanas. Mas, como deu para ver, ela conseguiu abastecer com a gasolina mais barata, já que pelo menos nas postos abertos ainda estava disponível, e isso na capital. Este homem aqui mostra pra gente que a Tatneft, uma das maiores petrolíferas do país, limitou a venda de gasolina e diesel em seus postos. Por veículo, só pode abastecer 20 litros de gasolina e 40 litros de diesel. As áreas afetadas incluem Moscou, São Petersburgo, Tartaristão, além das regiões de Samara, Ulyanovsk, Orenburg, Nizhny Novgorod e Voronezh. Mas a situação é diferente na Crimeia, pois lá as pessoas já precisam empurrar seus carros até o posto de gasolina. Quem espera horas no engarrafamento dos postos de Sebastopol acaba gastando o resto do combustível só para chegar à bomba. Então, desligue o motor, coloque a marcha em ponto morto e empurre. A rodovia Mariupol-Donetsk segue sob frequentes ataques russos. A intensidade diminuiu nos últimos dias, mas ainda vemos ataques diários a uma das principais rotas de abastecimento do lado russo. Um canal russo ligado ao antigo grupo Wagner está atualmente fazendo graves acusações contra a própria liderança do exército. O tom lembra muito os tempos de Prigozhin, que frequentemente chamava a atenção publicamente para a corrupção, relatórios de situação maquiados e incompetência dentro do exército russo. De acordo com a matéria, uma inspeção do Ministério da Defesa russo, em maio de 2026, teria verificado as unidades do Grupo Leste e revelado graves irregularidades. O autor diz que os comandantes frequentemente enviavam relatórios de sucesso falsos ao Estado-Maior. Relataram conquistas de posições e ganhos de território, mas essas posições nunca foram mantidas permanentemente. Isso significa que se um soldado russo esteve apenas brevemente nas proximidades e depois recuou ou morreu ali, foi considerado como uma conquista territorial e relatado dessa forma. Como exemplo, é citado o 29º Exército. Lá, os sucessos teriam sido sistematicamente exagerados. A reportagem descreve um caso em que uma pequena unidade alcançou temporariamente uma área, mas depois foi aniquilada. Nos relatórios oficiais, a posição ainda foi considerada como conquistada. E sim, antes que alguns pensem, mas o que isso muda? Bem, isso faz muita diferença, porque o que eles relatam para cima também é repassado pelo Estado-Maior para outras unidades. Isso significa que se uma unidade vizinha, por exemplo, relata ter conquistado um cruzamento importante, o Estado-Maior acredita nisso e então repassa uma ordem para outra unidade. Se ela deve atacar uma vila passando por esse cruzamento, essa unidade acredita que o local está sob controle das próprias forças. Então eles vão até lá e percebem no local que não é assim, e acabam sendo destruídos pelo próximo grupo ucraniano. E isso aconteceu com bastante frequência. Ou seja, isso afeta diretamente unidades amigas na linha de frente. Além disso, também são descritos corrupção, deserção, abuso de álcool e saques dentro das diferentes unidades. Bens humanitários e veículos são desviados, equipamentos somem e há relatos de drones vendidos. É especialmente grave a acusação de que alguns soldados mortos nem sequer são recolhidos e, em vez disso, são registrados como desaparecidos para evitar indenizações. E é exatamente sobre isso que não só eu, mas também qualquer outro repórter decente vem alertando há meses, principalmente sobre a questão dos pagamentos de indenização. Os pagamentos de indenização não são feitos ao registrar soldados mortos como desaparecidos. Só que, claro, com a diferença de que desta vez a fonte vem de um meio pró-russo. A recente cúpula do G7 foi um grande sucesso diplomático para a Ucrânia. Por quê? Muito simples. A declaração conjunta exige que os participantes forneçam sistemas extras de defesa antiaérea, mísseis interceptores e armas de longo alcance que a Ucrânia precisa com urgência.
Mais importante a longo prazo pode ser a produção sob licença. O G7 quer estudar se armas ocidentais poderão ser fabricadas na Ucrânia no futuro. Ela insiste explicitamente em ter suas próprias capacidades de produção para sistemas antibalísticos e seus mísseis. Com isso, a Ucrânia não precisaria mais esperar apenas pelas entregas individuais. Também não precisaria mais esperar que, no Ocidente, um sistema ou mísseis interceptores fossem encontrados e disponibilizados. Ela pode integrar sua indústria de defesa à produção ocidental de armas. Além disso, a pressão econômica contra a Rússia, porque o G7 anunciou medidas mais rigorosas contra o setor de petróleo e gás russo. Ainda não se pode falar em uma reinstauração completa de todas as sanções, mas a direção política é claramente de aumentar os custos para a economia de guerra de Moscou. Paralelamente, foi aberto o primeiro bloco formal de negociação para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Trata-se de Estado de Direito, instituições democráticas, reformas administrativas e critérios econômicos. Tudo isso pode soar seco, mas é o primeiro bloco de trabalho concreto no caminho para a adesão. Até mesmo, Trump declarou, após sua conversa com Zelensky, que a Rússia não vai vencer essa guerra e que Putin precisa chegar a um acordo. Há alguns meses, uma posição conjunta como essa na cúpula do G7 estaria longe de ser algo garantido. Os avanços ucranianos em partes da linha de frente e o maior alcance de suas armas mudam a situação militar e fortalecem a posição de Kyiv com seus parceiros. Ninguém gosta de investir em um Estado que já considera perdido. A declaração do G7, em vez disso, trata a Ucrânia como um país com nova dinâmica militar e um futuro de longo prazo dentro do Ocidente. Agradeço a todos os assinantes, membros do canal e ao grupo. Agradecimento especial ao Tenente Coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.